seja na terra, seja no mar. Vencer, uma vez, Flamengo até morrer. Muito boa noite, nação. 8 de agosto de 2023, canal Leandrão Fla, chegando nessa terça-feira com novidades do mais querido para você. É isso aí. Mas antes da gente falar sobre os assuntos, vou pedir para você que já está assistindo o vídeo nesse momento, aqui embaixo do vídeo, na palavra inscreva-se, com esse dedinho aqui no 0800, galera. Você não vai precisar pagar nenhuma taxa, não precisa de RG, não precisa de CPF. É só clicar aí na palavra inscreva-se, inscreva-se no canal Leandrão Fla, deixa o seu like, deixa a sua interação, fala de onde você é e fala o que você está achando do nosso canal, das notícias do mais querido do Brasil aqui, né? Isso ajuda bastante a gente continuar no nosso trabalho, sempre buscando a melhor qualidade para você, beleza, pessoal? E para você que já é inscrito aqui, o meu muito obrigado. Hoje ganhamos aí mais 2 inscritos no canal, 1.664. Então, para vocês que chegaram na data de hoje, o meu muito obrigado, né? E continuamos juntos aqui, trabalhando sempre por amor ao Flamengo e para trazer notícias do mais querido para você. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá. Vamos falar aí sobre o novo preparador físico do Flamengo, que chegou hoje, o Nicolas Maidana, né, o uruguaio aí que chegou hoje, já iniciou seu trabalho no Flamengo. Vamos falar aí do interesse do Al Nassr no Léo Pereira, nosso zagueiro, né? Pedro também virou alvo aí de um time inglês, o West Ham, de olho aí no Pedro. Vamos falar sobre isso também. E vamos falar sobre esse momento aí que o Flamengo vem vivendo, né? A gente que está aqui no sul das Minas Gerais, mas a gente segue o Flamengo com amor e carinho, como todos vocês e por todo o Brasil. Creio que assim como eu, você também está preocupado desse momento que vive o Flamengo, né? Muita informação, muita coisa na mídia, né? Tem diálogo entre os jogadores e o Sampaoli, não tem? Como que está o clima? Vamos falar sobre isso aqui também nessa noite aqui de terça-feira. Mas vamos começando aí esse bate-papo aqui rapidinho, falando aí do interesse do West Ham, o time do Lucas Paquetá, né, que segundo aí o jornalista Ekren Kolur, né, o West Ham estaria de olho aí no nosso atacante Pedro, né, o Pedro que passou por toda essa situação, essa turbulência aí no Flamengo, com o preparador físico, enfim, já estamos cansados dessa história aí, não vou repetir aqui, mas o West Ham ele perdeu o seu atacante, né, seu principal atacante, o Scamacca, né, e segundo esse repórter, o Ekren Kolur, né, o West Ham estaria de olho no atacante Pedro e vê como uma contratação urgente, né, levar o Pedro para substituir esse atacante lá, que né, eles tinham e acabaram perdendo. Então, assim, por enquanto é só uma especulação, não tem nada ainda de oficial do West Ham para o Flamengo, mas existe essa especulação, segundo esse jornalista, né? Eu volto a frisar aqui, jornalista Ekren Kolur, né? O West Ham de olho aí em Pedro, beleza, pessoal? Vamos acompanhar qualquer novidade, a gente traz aqui no canal para vocês, beleza? Comenta aí, né, sobre essa situação. Vocês venderiam Pedro? Não venderiam, né? Independente do Pedro querer uma saída do Flamengo ou não, né, o que vocês pensam dessa situação? Vende o Pedro? Não vende? Né? Coloca a sua opinião. Isso gera interação, gera conteúdo e o YouTube vai entender que o nosso canal tem relevância, tem conteúdo e isso ajuda bastante no crescimento do canal, beleza, pessoal? Conta aí com a participação de vocês. A outra situação, a gente até ontem participando aí do chat, né, lá do canal do Identidade Rubro-Negra, durante a live, né, para quem estava lá presente,
eu levei lá né, a notícia pro Google, naquele momento que eu estava assistindo a live e atento aí às mídias, né, e eu tinha acabado de ver, né, o anúncio lá no portal Gávea News do interesse do Al Nassr, né, no nosso zagueiro Léo Pereira, né, e assim, é uma bela de uma proposta, pessoal, para um zagueiro, né, seria a maior transação aí envolvendo um zagueiro, são 76 milhões de reais, o Al Nassr vem aí babando, vem querendo levar o nosso zagueiro, né, que vem se destacando. O Flamengo ficaria aí praticamente só com o Davi Luiz, Fabrício Bruno, Pablo e o Rodrigo Caio, que não vem sendo utilizado, e também o Cleito, que é o zagueiro lá da categoria de base, né? Mas o Al Nassr está aí muito disposto a levar o nosso zagueiro. Em contrapartida, o Flamengo não vê necessidade de vender o atleta, né? Já atingiu aí, já conseguiu fazer dinheiro aí no caixa, dentro daquela meta que o Flamengo, né, todo ano, né, tenta chegar a uma meta, a um teto. O Flamengo alcançou esse teto e assim, tanto futebolisticamente analisando como tecnicamente, o Flamengo não vê uma grande vantagem em vender o jogador, mas o jogador viu que a proposta é bastante atrativa, são valores astronômicos, inclusive ele que já tem uma idade já avançada, seria um pé de meia aí interessante para o zagueiro Léo Pereira. A família do zagueiro também gostou da proposta e a gente está de olho aí também, qualquer novidade a gente traz aqui para você no canal Leandrão Fla. E também quero saber da sua opinião. O que vocês acham? O Flamengo deveriam vender Léo Pereira? Vende, não vende? Né? Tenta segurar o jogador? Né? Se o jogador quiser sair, de repente, né, ficar um jogador insatisfeito dentro do clube, a gente sabe que isso é complicado. Enfim, Léo Pereira, não diria ídolo, né? Mas acho que de repente sim, ídolo, né? Para essa nova garotada que viu todas as conquistas que o Léo Pereira conseguiu pelo Flamengo, né? A própria história dele, que chegou desacreditado, quase saiu do Flamengo e depois ganhou quase tudo pelo Flamengo, hoje é peça essencial na nossa zaga. Então é uma situação complicada, muito complicada, e eu queria ouvir a opinião de vocês. E aí, vende Léo Pereira? Não vende? Né? Ontem a gente já falou disso no vídeo de ontem, colocando para vocês a informação, trazendo a informação para vocês do interesse do Al Nassr, né? Mas ontem à noite, conforme eu falei aqui no início desse assunto, durante a live do meu amigo Guga, lá do canal Identidade Rubro-Negra, eu informei, né, segundo o portal do Gávea News, que o jogador gostou muito da proposta e quer sair do Flamengo, né? Não tem nada ainda oficializado, nada de concreto, mas a situação é essa. O jogador gostou muito da proposta, inclusive a família, e pode ser que aconteça uma saída do zagueiro. Diz aí para mim o que você acha dessa situação. Beleza, pessoal? Bom, Nicolas Maidana, o novo preparador físico do Flamengo, uruguaio, se apresentou hoje ao Flamengo, iniciou as atividades, né? É um preparador físico muito enérgico, com um trabalho de alta intensidade, né? Pôs a galera para trabalhar hoje, né? É um cara alucinado aí para os preparos físicos, não no mau sentido da coisa, mas é um cara muito alucinado, né? No sentido bom mesmo, falando, né? Gosta de exigir ao máximo de jogadores, tirar os jogadores da zona de conforto. E hoje iniciou aí, né, a preparação no Flamengo. Ele que já passou por Udinese e alguns outros times. O Flamengo até buscou referência com jogadores do ex-clube que já trabalharam com ele. Um deles é o próprio Samir, né, o zagueiro, né, quando ele passou lá pelo Udinese, né, teve lá trabalhando junto com o nosso ex-zagueiro. Enfim,
preparador chegou, não gosta de moleza, o cara é alta intensidade, é o extremo, exige demais ao jogador, né? Hoje eu vi até na mídia aí, não vou lembrar aqui qual o time, né? Mas tem até um noticiário aí que ele levou os jogadores para treinar lá nas dunas, no deserto. Então, assim, o cara é maluco, é alta intensidade, enfim, chegou no Flamengo e pôs a galera para trabalhar. Então, é o seguinte, galera, se Neguinho não gosta de treinar com o Nicolas Maidana, não vai ter essa, não vai ter mimimi, não vai ter essa de não treinar. A coisa vai pegar, o bicho vai pegar, o cara é alta intensidade, é lá em cima. Enfim, boa sorte para ele, né? Vamos torcer que não tenha nada extracampo, né? Que tudo possa fluir normalmente, que todos possam pensar no clube de regatas do Flamengo. Ele fazendo o papel dele, os jogadores também fazendo o papel deles. Beleza, pessoal? Bom, o último assunto para a gente falar, conforme eu falei para vocês, é esse princípio de crise, né, que a gente vê aí nas mídias sociais envolvendo o clube de regatas do Flamengo. A gente viu aí no último jogo pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo perdeu aí, tomou um vareio, como eu disse ontem, 3-0 para o Cuiabá. E na coletiva o Sampaoli, né, deu um esculacho no time, a forma que ele falou, de certa forma, deu a entender que realmente o time escolhe campeonato, né, a coisa não caiu bem entre os jogadores, né, segundo aí o que a gente vem acompanhando nas mídias, né, os próprios portais, né, que a gente estuda, né, para vir trazer informação para vocês. Hoje mesmo eu li coluna do Fla, eu li um pouco de GE, eu li um pouco de Gavia News, né, a gente viu um pouco aí do youtuber Rafa Melo, enfim, vários outros aí, para a gente trazer essas informações com embasamento para vocês. E de fato, né, conforme eu falei, a gente que está longe, né, a gente está aqui em Itajubá, sul de Minas, a gente muito longe aí do Flamengo, a gente não sabe de fato o que acontece no Ninho do Urubu. Mas, segundo informações, o clima não é legal, né? O diálogo que existia com o time, né? O Flamengo que tem um time, né, jogadores aí cascudos, tantos aqueles jogadores que vêm atuando como titular, como aqueles que são reservas, né? Os jogadores gostam de dialogar, esquema de jogo, maneira de jogar, né, como agir com o adversário e tal. Esse diálogo parece que ele existia com o Pablo Fernandes, que era o antigo preparador do Sampaoli. Com o Sampaoli não tem muito esse diálogo, segundo aí o que a gente vem acompanhando nas mídias sociais, e isso complica demais o andamento aí do Flamengo. O Flamengo que está aí caminhando aí para quinta-feira, um jogo importantíssimo na Taça Libertadores, né, o segundo jogo aí, o jogo da volta lá no Paraguai contra o Olímpia, né, o Flamengo que, se passar, vai para quartas de final, e é o que a gente torce para que o Flamengo chegue numa final de Libertadores. Seria a cereja do bolo para nós flamenguistas, né? A gente nunca imaginava um Flamengo hoje ser o grande adversário, o grande time da Taça Libertadores da América. Eu mesmo, né, a gente sabia que o Flamengo era campeão da Libertadores, um único título. Hoje você olha diante do Flamengo, é tricampeão da Taça Libertadores, isso significa muito, né, e tem tudo para chegar com o time, mesmo diante de tudo que está acontecendo, nós temos elenco para chegar numa final de Libertadores e sermos campeões da Taça Libertadores da América. Porém, existe todo esse clima, toda essa situação, né? O Sampaoli, que no próximo jogo aí vai completar 30 jogos à frente do Flamengo, e nesses 30 jogos a gente vê, né, cada jogo uma escalação diferente, não tem uma sequência, ora ele acerta, ora ele erra. Isso está gerando um incômodo e um desconforto
para os jogadores, inclusive para a torcida, principalmente depois desse diálogo, na onde ele deixou, né, entre linhas que o time escolhe campeonatos para jogar, e isso de certa forma coloca a torcida contra os jogadores, né, questões de ódio e tudo mais. Enfim, é uma situação muito complicada, né? Essa relação entre jogadores e São Paulo é muito fria, né? E cada vez que ele mantém essas variações nas escalações, essa falta de diálogo, esse relacionamento com os jogadores, né? Esse relacionamento trabalhista só tende a esfriar. Eu vou bater aqui na madeira, né? Torcer muito para que o Flamengo faça um grande jogo quinta-feira, que a gente possa voltar do Paraguai classificado por uma próxima fase da Libertadores. Esse é o meu desejo e é o desejo de todos vocês flamenguistas. Diante dessa situação toda, né, quero registrar aqui, diante dessa situação toda que aconteceu com o Pedro, né, eu já falei, quem me acompanha aí nas lives, eu acho que naquele momento, né, que houve toda aquela situação, quando o São Paulo foi para a coletiva, na minha opinião, ele deveria comentar sobre o Pedro. A questão do Pedro vai ser levado para a diretoria, ele vai ser punido. Em relação ao profissional Pablo Fernandes, a partir de hoje ele não trabalha mais comigo, ele deveria se posicionar. A partir do momento que ele não se posicionou, Leandro, eu acho que ele deveria ser demitido naquele momento, junto com toda a comissão técnica. Porque o que eu vejo de longe, conforme eu falei para vocês, eu estou aqui em Minas, o que eu vejo de longe é que essas notícias todas que a gente vem falando, falta de diálogo, de relacionamento dos jogadores com o Sampaoli, pode comprometer, né, o time nos campeonatos, e de certa forma me faz imaginar que de repente ele tenha perdido a mão no sentido de relação com os jogadores. Enfim, ele continuou. Eu, como flamenguista, como sangue rubro-negro nas veias, sangue vermelho e preto, é lógico que eu vou torcer, apesar de algumas vezes estar descontente com o São Paulo, eu vou torcer muito para que ele dê sequência, né, que ele possa ganhar o jogo quinta-feira, que ele possa chegar a um título da Taça Libertadores ou da Copa do Brasil, que são os dois campeonatos que a gente está mais próximo, porque o Campeonato Brasileiro realmente está muito difícil. Então, assim, mesmo descontente com a situação, né, pedir a cabeça do treinador, eu não vou fazer isso agora, porque nem é o momento. Eu acho que chegar um novo treinador nesse momento, pessoal, seria começar da estaca zero, e aí, de uma vez por todas, o ano de 2023 estaria perdido para nós, na minha forma de pensar. Então eu prefiro, mesmo diante dos erros do São Paulo, mesmo diante dessas, né, notícias que a gente vem acompanhando, eu torço para que ele vença o jogo quinta-feira, que ele possa encontrar a melhor forma de conduzir esse elenco, que tanto o elenco quanto o São Paulo e toda a comissão técnica, né, toda a diretoria do Flamengo, que todos, sem exceção, pense no clube de regatas do Flamengo, né, que não tenha jogo que não tenha ego, que não tenha orgulho, que não tenha esse tipo de situação que possa vir atrapalhar o desempenho do time nos campeonatos. Que todos possam pensar, independente do que vem acontecendo, que quando eles entram em campo, né, que o cântico lá da torcida na arquibancada possa realmente valer a pena. Que eles entrem em campo, né, vestindo esse manto sagrado e tendo raça, amor e paixão, pensando no clube de regatas do Flamengo, porque aí, se todos pensarem de uma mesma forma, pensarem no bem maior, que é o nosso clube de regatas do Flamengo, a gente pode vencer a partida, a gente pode dar uma sequência, mesmo não tendo diálogos,
não sendo um amigo do outro, mas dentro de campo, né, a coisa tem que acontecer. Hoje, inclusive, eu estava vendo um vídeo do Zico, né, ainda na inauguração do museu, uma entrevista dele por uma mídia social, onde ele cita, né, essas questões, que em 1981, aquele timaço do Flamengo também tinha suas indiferenças. São 60 jogadores, né, são 60 pessoas numa comissão técnica, envolvendo comissão técnica, jogadores, time reserva e tudo mais, e nenhum dedo é igual ao outro. Então as diferenças, elas vão acontecer. Ninguém vai ser amigo de todos, de dar a mãozinha e andar junto, de um ir na casa do outro. Mas a hora que entrar dentro de campo, né, todos têm que pensar no amor maior, no Clube de Regatas do Flamengo, entrar com raça, com determinação, com amor e paixão e correr atrás do resultado. E aí tá aí a história aí marcada, o time de 81 ganhou tudo, mesmo tendo diferença. Então, tendo diferenças, então o mesmo pode acontecer com esse atual elenco, né? Que possam deixar o ego de lado, que possam deixar essa questão de falta de diálogo do lado, né? Essas picuinhas, essas bobeirinhas, que possam deixar de lado, e quinta-feira, a hora que eles entrarem dentro de campo, que eles possam fazer o maior esforço possível para o Clube de Regatas do Flamengo, e que a gente possa sair lá do Paraguai classificado para quartas de final da Taça de Libertadores, em busca da finalíssima no dia 4 de novembro de 2023, no Rio de Janeiro, finalíssima no estádio Maracanã, diante da nossa torcida rubro-negra. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Uma ótima terça-feira para todos vocês, uma ótima semana, e quinta-feira tamo junto torcendo pelo Mengão. Valeu, galera. Valeu. Fui.